Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje nós trazemos para você um estudo sobre endividamento. É um indicador que a gente precisa avaliar na hora em que nós vamos ingressar em uma companhia como acionista. É importante saber qual o endividamento dessa companhia, para que, em olhando para o endividamento, a gente possa distinguir uma companhia que é muito alavancada, tem muita dívida, e também é necessário que se entenda que, por exemplo, se essas dívidas elas advêm de debentures, o debenturista ele tem prioridade sobre o acionista. Então as dívidas, neste caso, serão pagas primeiro para depois serem pagos os proventos aos acionistas. Então você precisa olhar assim, o quanto a empresa que você quer investir, ela está alavancada. Eu trouxe empresas aqui que são do mesmo setor, do setor de energia elétrica, a ISA, a CETEP, a ENDE, a Copel, a Taesa. Mas por que companhias do mesmo setor? Porque daí a gente consegue estabelecer um parâmetro até para ver aquelas que estão mais alavancadas, aquelas que estão menos alavancadas. Porque o parâmetro da dívida pode nos dar o quanto de gordura a empresa pode ter a fim de que sejam pagos proventos, que é, ao fim e ao cabo, a intenção aqui do canal. Isso tudo é feito com base nos resultados do primeiro semestre de cada uma dessas companhias, para a gente ter um parâmetro bem mais aferido. E vamos começar aqui pela Taesa. E vamos tomar em conta o EBITDA, inicialmente, né? O EBITDA é o lucro antes dos impostos, dos juros, das depreciações e das amortizações. É um parâmetro geral para todos. E nós vamos tomar como base também a dívida líquida da companhia. Nós queremos saber da dívida líquida. O que é a dívida líquida? A gente pega toda a dívida da companhia, seria a dívida bruta, e subtrai das disponibilidades. Então é o quanto ele tem de dívida líquida, porque inclusive a companhia pode utilizar das suas disponibilidades para fazer quitação de dívida. Então o que nos interessa aqui é a dívida líquida, que é a dívida bruta menos as disponibilidades. E por que a gente trabalha com o EBITDA da companhia? Porque, vamos dar uma olhada aqui na Taesa. A Taesa, ela tem, ao final do primeiro semestre de 2021, aproximadamente 7 bilhões e meio de dívidas, certo? Se nós pegarmos a dívida líquida da companhia e dividirmos, que é a intenção aqui desta relação, dívida líquida sobre o EBITDA, aqui no caso o regulatório porque é uma imposição com relação à formação das demonstrações de resultados das companhias, é uma orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica. No entanto, existe o IFSR, que é um outro tipo de demonstrativo de resultados, que é com base numa padronização internacional. Então, vai dar alguma diferença. Mas a referência aqui para nós é o regulatório. Mas o importante aqui nesse EBITDA que nós queremos estabelecer é a relação dívida líquida pelo EBITDA. Neste caso, se nós pegarmos toda a dívida da companhia, que está aqui, e dividirmos pelo EBITDA da companhia, nós vamos ter um resultado, essa relação 4,6. Então, ela começa a nos indicar que com relação a esse lucro, antes dos juros, impostos, amortização e depreciação, significa que ela pagaria essas dívidas em 4 anos e meio aqui aproximadamente. Esse é uma referência para nós termos, ou seja, ela precisa de 4 anos para fazer esse pagamento, gerando caixa. Ou seja, é um esforço muito grande para ser feito. Ou seja, pelo valor que a gente está aqui, a gente vê, é uma companhia bastante alavancada. Outro parâmetro que a gente leva em consideração é o custo da dívida. Veja que essa dívida da Taesa, ela tem um custo, e aqui o custo real, o custo nominal normalmente é maior, pode estar perto dos 9%, entre 9% e 11%, mas aqui o que nos interessa é o custo real, de 4,39%, o que é um custo interessante, porque
a gente tem que considerar que a Selic está ali entre 6 e 6,5 ao ano, podendo até evoluir para mais, para justamente fazer o controle da inflação, que é o outro parâmetro que a gente quer utilizar, o inflacionário, que existem prognósticos mais, vamos dizer assim, pessimistas, que estabelece esses índices inflacionários para 2 dígitos. Então ela está abaixo dos 2, significa que é só uma dívida bastante controlável. E o outro parâmetro que nos interessa também é o prazo médio da dívida. Observe que é de 5,6 anos. Então ela consegue fazer um pagamento em 4,6. O quanto este parâmetro aqui se aproxima deste, nos diz o quanto essa dívida, a gente precisa observá-la com bastante cuidado. Sempre que esses 2 valores se aproximam, a gente tem que olhar essa dívida com cuidado. Por isso que talvez a Taesa, olhando para o seu endividamento, e justamente porque ela quer fazer investimentos e quer entrar em leilões, ela tem programação para isso, é que ela não esteja pagando os esperados dividendos que os seus acionistas estão esperando. Um parâmetro interessante, tem vídeo no canal sobre isso, é como as agências de análise elas avaliam a capacidade de pagamento da dívida da companhia. Veja que aqui tanto o Moody's quanto o Fitch dão uma condição muito favorável de pagamento da dívida para a Taesa. O A+, tem um vídeo no canal, as duas são 3As, mas o que importa aqui, e aqui é o parâmetro Brasil, tá? Nós temos um vídeo no canal que a gente fala exatamente sobre isso, fazendo sempre uma referência de que, por exemplo, na crise do subprime, empresas que faliram, que levaram a bancarrota, eram muito bem avaliados, principalmente no setor bancário, por essas agências. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado de olhar com cautela, porque isso manchou o nome dessas empresas no mercado naquela oportunidade e talvez elas possam ter se recuperado ao longo do tempo, mas essa é uma referência que a gente utiliza. Não é a mais importante, mas é uma referência também para a gente utilizar. Não vai ser visto aqui neste vídeo que nós estamos fazendo. Olhando para a alavancagem da Engie, observe que a Engie ela tem uma dívida bem maior, 13 bilhões a dívida da Engie. No entanto, se nós tomarmos essa dívida e dividirmos pelo EBITDA da companhia, ela tem uma relação dívida líquida sobre EBITDA em 1,9 vezes. A Engie ela tem um custo nominal da dívida de 11,2, levando a um custo real de 5,8. Então, significa que, como a gente viu a Taesa, só o custo real dela, ela estava em 5,9, então significa que o custo nominal da dívida da Taesa deve estar ali entre 9 e 10 aproximadamente, é uma boa referência. E o prazo médio da dívida da Engie em 6,9 anos. Então veja que se nós compararmos com a Taesa, ela está com um prazo médio mais alongado. E ela tem uma relação dívida líquida sobre a EBITDA menor, significa que ela tem um conforto maior para pagamento das suas dívidas. Mesmo que os juros, o custo nominal dessa dívida seja um pouquinho maior que o custo da Taesa. Olhando aqui para a ISA-CETEP, observe que aqui você tem a dívida bruta da companhia. Mas, como a gente disse, o que interessa para nós é a dívida líquida. Então, ao final do primeiro semestre, aqui foi feito com incorreção pela companhia, isso aqui é o segundo trimestre, que nem está aqui em cima, a dívida líquida da companhia está em 5,3 bilhões. Uma dívida muito parecida com a da Taesa e bem menor que da Engie. No entanto, se nós formos analisar do ponto de vista da relação da dívida líquida sobre o EBITDA, a companhia ela está com 1,87. Então ela tem uma dívida menor e tem uma relação de dívida líquida e EBITDA menor que da Taesa, bem menor, mas bem próximo da Engie. Então, não que isso aqui vai necessariamente dizer alguma coisa, mas começa a nos dar um parâmetro comparativo do mercado. Observe que ela tem um prazo médio para pagamento da sua dívida de 6,9 anos, quase 7 anos. O mesmo prazo da Engie. No entanto, ela tem um custo médio de 9,61. Esse custo aqui é o custo real, o custo, aliás, é o custo nominal da dívida.
O custo real ele é um pouco menos, ele deve estar muito parecido com o da Taesa, em torno de 4%. E conforme a gente tinha visto para a Taesa, como é que a Fint avalia a capacidade de pagamento da dívida da ISA-CETEP. Olhando agora para a alavancagem e o perfil da dívida da Copel, observe que a Copel tem aqui no cor de laranja é a dívida líquida da companhia. Então, a Copel, na sua dívida líquida, ela tem aproximadamente 8 bilhões em dívida. Entretanto, você pode observar que a Copel ela tem uma relação dívida líquida sobre o EBITDA em 1,6, que é esta linha aqui em azul, tá? Conforme está marcado aqui embaixo. É a menor de todas. Isso é bom, porque significa, como a gente viu, que se nós considerarmos o EBITDA da companhia, ela pagaria, né, antes da aplicação dos seus impostos, dos seus juros, das suas depreciações e amortizações, 1,6. Por que isso? Né? Porque se tu paga a dívida, né? Por que a gente considera o EBITDA? Porque se for utilizado o valor para pagar a dívida, tu não vai pagar impostos, evidentemente, né? Tu reduz essa margem ali de pagamento dos impostos. Por isso, essa é a relação. Então, por isso que a gente pega o EBITDA. Então, em 1,6 anos ela pagaria. No entanto, algo que chama bastante atenção do ponto de vista positivo é que o prazo médio da dívida é de 3,1 anos, é bem curtinho, é o menor de todos até agora. E o custo real da dívida, em 5,75, é um custo baixo. Então ela tem um tempo menor, ela tem a menor relação dívida líquida sobre EBITDA, e ela tem um tempo curto. E esse tempo curto, para seu pagamento, evidentemente vai impactar, eu não fiz abordagem aqui no canal, mas tem em todas as análises que eu faço de papel, eu trago isso, que é a abordagem do ponto de vista do cronograma de pagamento da dívida. Eu vou dar uma palhinha sobre isso mais ao final. Mas, por enquanto, significa que, se tem um prazo muito curto, pode impactar que tenha necessidade de fazer o pagamento da dívida, mesmo que ela tenha capacidade de fazer o pagamento dessa dívida, até menor ao tempo que é estabelecido para ela, mas isso vai impactar também no pagamento dos proventos da companhia. E quem vai investir na companhia tem que ficar de olho nisso, porque se há esse impacto, evidentemente que o acionista recebe com menos prioridade e recebe menos. E como nós sempre fazemos, plotamos tudo no gráfico, na tabela, para nós podermos avaliar elas individualmente. Observe aqui, ó. Vamos olhar do ponto de vista da dívida líquida de cada companhia. A Taesa, aproximadamente 7 bilhões e meio. A Endi, 13 bilhões. A ISA-CETEP, 5,3 bilhões e a Copel, quase 8. Note que essas companhias, Taesa, ISA-CETEP e Copel, são muito parecidas. A gente escolhe, tenta buscar empresas que têm um endividamento menor, evidentemente, mas isso não é o suficiente. Veja bem, a Endi aqui ela pode ter 13, mas se ela tem uma relação dívida líquida com EBITDA menor, que por exemplo aqui a gente está vendo a Taesa, é óbvio que ela está nos mostrando que ela tem um indicativo de pagamento dessa dívida melhor. Mas também pode dizer outra coisa aqui, que essa empresa mais alavancada tem maior capacidade de investimento. E se ela tem maior capacidade de investimento, se alavancou bem e ela tem um conforto de pagamento, significa que provavelmente a Endi seja maior do que a Taesa. Depois a gente compara lá com receita líquida e lucro líquido só para confirmar. Mas é um indicativo de que esta empresa aqui é maior do que esta. Mas, só por esse critério, quem tem menor é aparentemente a melhor escolha. Olhando agora para o prazo da dívida, aqui a gente precisa estabelecer uma relação, porque não necessariamente quem tem menor prazo tem mais vantagem. Do contrário, a gente poderia olhar só para esse quesito e dizer que Copel teria melhor vantagem sobre todas as outras, em especial sobre Endi e ISA-CETEP. No entanto, aqui a gente procura estabelecer uma relação, que é pegar o total da dívida e dividir pelo número de anos, porque a gente vê assim, dentro dessa relação, qual é o potencial de pagamento. Significa que quanto menor esse valor, menos a empresa tem para desembolsar. E nessa relação, isso aqui é uma
é um cálculo que foi feito aqui com uma otimização dos valores. Não foi feito um cálculo direto dos 13 bilhões. Você pegou só essa primeira parte aqui, 13,0 ou 15,30 e dividiu pelo número de anos aqui. E nos deu esse resultado, que você pode ver aqui. Esse resultado significa o quanto a companhia pode desembolsar no prazo que ela tem médio da sua dívida. Então veja aqui, ó, que quem tem menor a desembolsar, melhor. Então a Isacetep tem menos a desembolsar. Então significa que, como ela tem menos a desembolsar, ela tem uma capacidade melhor de pagamento dos seus proventos. Sempre a gente olhando para os proventos. Ele é a nossa referência para tudo que nós vamos analisar e interpretar dos dados que nós temos. Quanto ao custo da dívida, observe aqui, ó. Evidentemente que a gente sempre vai escolher quem tiver o menor custo de todos. Aqui, no caso, custo real. Aqui o custo real, eu não fiz o cálculo da Isacetep, mas ele deve bater muito próximo da Taesa. Então, até este momento, os melhores resultados aqui ainda foram da Isacetep, até esse ponto que nós estamos aqui. Porque ela tem quase todos os requisitos menores. Aqui tem menor alavancagem a Isacetep. Isso pode ser um indicativo de que ela tenha uma melhor capacidade de pagar seus proventos. E, por fim, a relação da dívida líquida sobre o EBITDA. Quem tiver o menor, melhor. Aqui no caso é a Copel com 1,6. No entanto, veja que ela tem um maior desembolso no menor tempo, com uma taxa que está mais ou menos dentro do parâmetro. Ali está entre as maiores, 5,75, 5,8 aqui da Engie, mas ela provavelmente vai estar acima de Taesa e Isacetep. Logo, só sob o ponto de vista de endividamento, nos sinaliza mais positivamente a Isacetep. E talvez isso explique, às vezes, alguma questão quanto ao pagamento de proventos, como é o caso da Taesa. Então agora você tem um ferramental interessante para que você possa fazer a análise do ponto de vista do endividamento daquelas empresas que você vai escolher para a sua carteira. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço.